e clamando a ação desse Espírito Santo, nós podemos, assim, gentilmente elevar as nossas mãos na direção aqui do Dom Joselito, nosso irmão, e clamar mesmo. Em primeiro lugar, Senhor, eu te bendigo e te louvo por todos os dons que desse ao Dom Joselito, Senhor. Pelo Espírito Santo que é derramado sobre a vida dele, e por ele colocar esses dons à disposição do reino de Deus. Que nessa noite, Senhor, a ação do teu Espírito Santo nele possa fazer render, Senhor, produzir, possa fazer frutos do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Concede ao Dom Joselito, Senhor, ao nosso irmão, essa força do alto que vem pela ação do Espírito Santo, para que ele possa trazer a nós a palavra tão pura, tão verdadeira, que nos transforma, que nos empurra na direção de Deus. Por isso, nessa noite, nós te louvamos e te bendizemos pela vida dele, Senhor. E que a tua graça caia sobre nós. Abra os nossos ouvidos para acolhermos a palavra que nessa noite o Senhor gentilmente preparou para nós pela vida e através da vida do nosso irmão Joselito. Muito obrigado, Senhor, e bendito seja o Senhor por tudo aquilo que gentilmente o Senhor preparou para nós. Cada um de nós que estamos aqui hoje. É uma graça de Deus, é um chamado que ouvimos de Deus. E bendito seja Deus por tudo que Ele fará na nossa vida nessa noite. Amém. Obrigado, meu irmão, que o Senhor te ilumine, que o Espírito Santo nos ensine a acolher com alegria a palavra de Deus. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. É uma alegria poder estar participando. Não imaginava que teria tantos rostos conhecidos, tantas pessoas já de tanto tempo de história na minha caminhada, na minha vida, né? E é uma alegria, então, poder partilhar com vocês essa noite a palavra da fé, a consciência de fé, a certeza da fé, e mesmo também as provocações que a fé continua a nos fazer, a nos mover, a nos proporcionar, até mesmo a nos desafiar. Hoje, quando a gente se reúne e o tema é a fé, e poder me reunir com vocês, falar sobre a fé, primeiro nos leva a todos a uma atitude de autorreconhecimento. O que nós somos? Nós já somos, marcadamente, historicamente, comprovadamente, um povo de fé. Que vemos cada um segundo nosso jeito, segundo a nossa história, o lugar onde estamos, o tipo de inserimento que a gente tem nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, os nossos movimentos, dentro da renovação, mas, de qualquer forma, estamos todos num percurso de fé. Uns há mais tempo, outros há menos tempo, mas a fé é um elemento marcante, é um elemento distintivo, é um elemento iluminador, é um elemento que marca a nossa existência, que marca o nosso olhar para o mundo, que marca o nosso olhar para a igreja, que marca o nosso olhar para Deus, que marca a nossa presença na história. Porque nós trazemos em nós, de uma forma consciente e de uma forma acalentada, porque o fato de estarmos aqui para reunir, para oração, para reflexão, para pensarmos o nosso caminho de fé, significa que nós estamos querendo acalentar, ou seja, queremos que esta fé, essa nossa experiência se torne cada vez mais vigorosa, frutuosa, madura, capaz de produzir muitos frutos em nós e por meio de nós, conosco e com aqueles que estão conosco no caminho, de tal forma que a nossa fé se torne, de fato, uma expressão muito viva, muito concreta da nossa adesão, do nosso peregrinar em Cristo, da nossa aliança com Ele e da aliança que a gente vivencia, que a gente nutre na nossa pertença à nossa comunidade eclesial. Então, nós somos um povo de fé. Nós estamos fazendo um caminho de fé. E queremos que o Senhor abra nossos horizontes para compreender sempre mais as dinâmicas desse caminhar, as exigências desse caminhar.
os desafios desse nosso caminho. E também as graças e bênçãos que talvez o Senhor tenha já há muito tempo querido derramar em nós e que não tenha ainda encontrado um pouco de maior atenção, de maior abertura, de maior disponibilidade da nossa parte. Porque os dons e as ações de Deus continuam sendo numerosas, vigorosas, múltiplas, constantes, sempre desejosas de nos alcançar, de nos transformar, de nos santificar e de nos tornar capazes de produzir muitos frutos. Porque a fé se manifesta na vida que vivemos. E quanto mais forte a fé, mais expressivos serão também os gestos, as ações, as atitudes, os frutos que produzimos. Não é possível estarmos enraizados em Cristo e recebendo dele toda a fundamentação da nossa esperança. E se, de fato, essa força do Cristo ressuscitado anima, sustenta, traz vigor à nossa existência, é impossível que também dela e por meio dela, do nosso existir, do nosso pertencer, do nosso caminhar deste mundo, também não tantos frutos maravilhosos por meio de nós o Senhor esteja concedendo e seja multiplicando. Então, dito isso, que nós já nos encontramos como povo de fé, é importante que a gente não se esqueça que a fé é uma realidade humana. A fé está no coração do homem. A fé foi semeado o desejo de Deus. Não claramente, talvez, com o nome que nós damos a Deus, o nome que nos foi colocado em nossos lábios por meio de Jesus Cristo, Pai, não foi colocado por meio daqueles que vieram antes de nós, dos profetas, dos patriarcas, mas o fato é que o coração do homem reconhece, tem instintivamente esse desejo de Deus. E esse é um dado muito importante da gente, logo de cara, deixar presente na nossa consciência, porque é algo que nós estamos dizendo que é comprovável. Se nós fizermos uma pesquisa histórica, uma pesquisa arqueológica, não há nenhum povo, nenhum agrupamento humano dos mais antigos, onde não exista ali um espaço de culto, onde não existe ali uma referência a divindades, a deuses, uma referência a forças que transcendem, que governam, que agem na história, no mundo, no cosmos, que dinamiza a própria vida de todo os seres que existem. Isso a gente consegue comprovar de forma científica, encontrando resquícios, elementos, expressões, tradições, que cada povo, cada cultura, cada pessoa, ao longo dos séculos, foi traduzindo essa fé, construindo toda uma narrativa, construindo o seu modo de compreender, de visão de Deus, do homem, do mundo, como deveríamos nos relacionar com ele. Isso é um fato. A diversidade das religiões, a pluralidade das religiões, é uma expressão dessa ânsia, desse desejo presente no coração do homem de Deus, semeado pelo próprio Deus. Não é algo meramente assim natural, no sentido de que da nosso próprio ser, tem de nós mesmos. Mas o próprio Deus, quando nos criou com essa vocação de vivermos e de nos direcionarmos para a vida de união com Ele. E é dentro desse ambiente que na história, nas diversas regiões do mundo, nos diversos povos, tribos, nos mais diferentes espaços geográficos, a gente consegue encontrar essas expressões, esses elementos, essas narrativas, esses mitos, esses cultos dedicados a um Deus. Nós somos devedores de um personagem muito importante que, oriundo de um ambiente desse plural, estou falando de Abraão, foi fazendo um caminho de fé, e escutando a Deus, fazendo uma experiência de Deus, ouvindo Deus que dizia, sai da tua terra e vai para o lugar onde eu te mostrarei, por meio de Abraão, Deus começa a se manifestar. E faz isso de um modo bastante lento, faz isso de modo bastante, na sua pedagogia, com bastante paciência,
faz isso por meio de tantos personagens que, por meio da experiência de Abraão e da família de Abraão, do povo originado de Abraão, que estabelece um culto, que organiza uma forma de reconhecer a Deus, que estabelece uma linguagem para falar de Deus, que vai guardando a memória das diversas intervenções de Deus na sua história, que pode narrar como Deus se fez e se faz presente no seu caminhar. E aí, de Abraão, nós temos toda uma sucessão de personagens, de momentos históricos do povo de Deus, até chegarmos à pessoa de Jesus. Jesus faz parte dessa porção da humanidade que recebeu, por meio de Abraão, essa vocação de uma proximidade maior com Deus. É assim que nós entendemos que Deus, que criou todas as coisas, que chamou todo homem e toda mulher para perto de si, que se abriu para receber a todos e concedeu a todos a graça de crer, por meio de Abraão, Deus reservou para a humanidade a possibilidade do início de um conhecimento mais pleno da sua própria pessoa, da sua divina pessoa. E assim, de tantos modos, de tantas maneiras, ao longo da história, por meio dos profetas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi ganhando no meio do coração do povo, formado por Abraão, que saiu lá de Ur, na Caldeia, que era de uma família de adoradores de deuses pagãos. Os pais de Abraão cultuavam os deuses lá da época deles. Abraão vai fazendo esse caminho pouco a pouco. E essa pedagogia divina vai trazendo a esta viva consciência do Deus vivo e verdadeiro, tal qual nos chega até Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós vamos conhecer a Deus plenamente. Por meio de Jesus Cristo, vai ser possível oferecer um culto agradável a Deus, para que possamos adorá-lo em espírito e verdade, porque por meio de Jesus Cristo nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o Pai, nós conhecemos o Filho, nós conhecemos o Espírito Santo. E por meio de Jesus Cristo, pela palavra que ele nos trouxe, pelos ensinamentos que ele nos trouxe, toda a humanidade tem agora a possibilidade de fazer convergir para o Deus vivo e verdadeiro, que se revela, que se mostra plenamente, num caminho longo, iniciado desde o momento da formação dos primeiros núcleos humanos, até aquele momento em que Deus fala com Abraão, fala com os profetas, organiza o povo por meio de Moisés, os patriarcas, toda a caminhada histórica do povo de Deus culmina com essa plenitude dos tempos, quando nos chega a pessoa de Jesus. Na sua palavra, no seu testemunho, na sua experiência, no seu contato com Deus, nós somos despertados para uma fé viva, o Deus vivo e verdadeiro. E é aqui que nós nos encontramos, porque nós não estamos mais ouvindo, seguindo alguma outra expressão religiosa, alguma outra narrativa, alguns outros deuses. Nós fazemos parte daquela comunidade dos discípulos de Jesus, e reunidos por ele, agora por ele, é conduzido até o Pai, para que digamos, como ele mesmo disse, Abá, Pai Santo, Paizinho, para que bebamos do mesmo Espírito que dele procede, que ele nos concede. Com isso, em Cristo Jesus, nós chegamos, assim, a essa possibilidade de um conhecimento verdadeiro de Deus. Então, toda a nossa confiança, todo o nosso desejo de encontro com Deus, toda a nossa inspiração, esse movimento no coração do homem agora em Cristo é ordenado, é orientado, é iluminado, é direcionado, para que a gente possa prestar cada vez mais a Deus um culto que lhe seja agradável. Uma fé que nos leve ao culto, mas uma fé também que nos leve a um viver, a um proceder, a um testemunhar, a um agir em seu nome, tendo sempre como referência a pessoa de Jesus de Nazaré. Para nós, Jesus Cristo é fundamental.
fundamental. Não é possível pensar, de fato, uma fé viva e verdadeira, no Deus vivo e verdadeiro, tal qual, ao longo da história, nós compreendemos que Deus foi se fazendo conhecer, foi se revelando, e seguir nessa estrada sem nos deixarmos guiar, orientar pela pessoa de Jesus. E aí nós já temos alguns elementos importantes quando a gente fala de fé, porque permanece no nosso mundo, permanece na história, a pluralidade dos cultos, a pluralidade das narrativas, a pluralidade das expressões religiosas e dos caminhos de fé. Nós, reconhecendo tudo isso, que foi Deus quem semeou o desejo dele no coração do homem, devemos lutar, como a igreja insiste que lutemos, para que a liberdade de culto, a liberdade religiosa, seja de fato algo a ser defendido, a ser preservado. Porque é justamente na abertura da possibilidade do culto a Deus, no reconhecimento de Deus e no respeito pelo culto a Deus, ainda que não tenha atingido a estatura, não tenha atingido a iluminação da palavra, da pessoa de Jesus de Nazaré, ainda que não esteja ligado às tradições dos patriarcas, não tem essa matriz judaica, não tem essa matriz que bebe dos profetas, ainda que não seja assim. Mas todo desejo de se aproximar de Deus, todo desejo de querer conhecê-lo e de querer fazer a sua vontade, de querer viver uma vida agradável a Ele, procede do próprio Deus. E é caminho, e é espaço de abertura, e é possibilidade de acesso ao Deus verdadeiro, tal qual, por meio de Jesus, nos foi anunciado, nos foi revelado. Então, nós chegamos, então, à pessoa de Jesus. Isso nos torna responsáveis com o mundo, com a humanidade inteira, de tal forma que a nossa fé, a nossa expressão de fé, o nosso culto, o nosso viver movido, alimentado pela fé, seja um chamariz, seja algo que instigue, seja algo que provoque, seja algo que seduza, seja algo que convoque, seja algo que testemunhe de fato o Deus vivo e verdadeiro, tal qual nos foi revelado e nos foi dado possibilidade de acesso a Ele por meio de Jesus de Nazaré. Então, longe de querermos ver tudo se acabando pela força, que tudo seja fechado, que tudo seja extinto, que tudo seja impedido de se dar, cabe a nós, na história, o povo que conhece a Deus, que faz esse caminho com a revelação, que recebeu de Jesus Cristo o testemunho do Pai, de nos tornarmos cada vez mais ousados, criativos, no dinamismo do testemunho da fé. Isso nos coloca no nosso mundo hoje tão marcado por divisões, marcado por essa incapacidade de diálogo, de abertura, por nosso desejo meio infantil de querer suprimir, querer oprimir, querer sufocar outras expressões que é a nossa, de não querer dar espaço para quem não pensa, não crê, não reza, não fala como nós falamos, não crê como nós cremos, pela força. Não é pela força, mas é pelo Espírito, é pelo testemunho, é pelo diálogo fraterno e aberto com pessoas que também foram agraciadas com a possibilidade de crer, de chegar ao conhecimento do Deus verdadeiro, que a gente vai construir no mundo de fato um espaço reverente, um espaço que glorifique a Deus. Não é pela espada. Ou crê ou perde a cabeça. A Igreja caminha muito, o Concílio Vaticano II nos coloca nessa postura, né, o diálogo, como um imperativo para todos nós. Conduzir a nossa vida e viver a nossa vida nesse espírito de diálogo, de respeito e de acolhida do diverso. Sem abrir mão, é claro, sem deixar de nutrir e de conservar aquela palavra de fé que nos chegou por meio de Jesus Cristo. Nisso a gente colhe, ao longo da história, tantos testemunhos de pessoas que, mesmo sem conhecer Jesus,
foram capazes de obras maravilhosas, de enfrentar perseguições, dificuldades, de realizar obras, de realizar um testemunho tão brilhante que muitos foram capazes de dar a vida e preferir a morte do que trair o próprio Deus e a experiência do Deus vivo, e faziam. A Carta aos Hebreus nos fala muito disso, dessa nuvem de testemunhas que estão presentes na história do povo de Deus. Homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que esse mundo não eram dignos dele, mas que Deus suscitou entre nós. Isso nos coloca, mais uma vez, nesse horizonte da fé, que, vindo ao nosso coração, deve ser tão vibrante, tão viva, que nos mova também num viver que nos leve a praticar igual caridade, assumir diversas iniciativas, nos colocarmos a serviço, nos colocarmos numa postura de busca de união com Deus, mas de realização da sua vontade e compromissados com a realização da sua vontade. Então, Jesus Cristo, ele fundamenta a nossa fé. Nossa fé se orienta por ele. Seja uma fé que nos leva a crer naquilo que ele disse, seja uma fé que nos leva a querer nos consagrarmos cada vez mais a ele, numa atitude de uma reverência e de uma entrega confiante em suas promessas, seja naquela fé que nos faz, inclusive, expor a nossa vida para realizar as obras que ele espera que realizemos. Mas em Jesus Cristo nós encontramos a nossa fé. Não se pode pensar a fé distante de Jesus, distante da sua palavra, distante daquilo que dele recebemos, porque a nossa fé se baseia nas suas promessas, a nossa fé está centrada nos seus ensinamentos, na sua lei, naquilo que ele nos mostra como lei. A nossa fé está centrada em Cristo, naquilo que ele nos desafia a realizar em seu nome, como testemunhas, como servidores, como profetas nesse mundo, para que todos se abram ao encontro com Jesus e, por meio dele, encontrem o Pai e o Espírito Santo e possam viver aquela vida que ele desejou para nós. Uma vida de fraternidade, uma vida de comunhão, uma vida comprometida com os irmãos, porque em Jesus Cristo a gente descobre que a fé não é possível ser vivida de forma isolada, no âmbito do privado, mas é uma fé que se vive no âmbito do coletivo. Estamos sempre com os irmãos, estamos sempre com os outros discípulos que ele nos deu, estamos sempre em comunidade, estamos sempre na igreja, com a igreja, pela igreja, que é a comunidade dos discípulos, que é a comunidade dos que creem. E numa atitude ainda mais ousada, de saber que caminhamos com a humanidade inteira, com aqueles que fazem uma profissão de fé clara em Jesus Cristo, ou que têm uma fé, ou que dizem até mesmo não ter fé. Mas nós, que em Jesus Cristo recebemos a palavra da fé, nos descobrimos irmãos e irmãs de todos. Todos são irmãos. Não há ninguém que fique fora, que está para além do nosso horizonte de partilha de vida, de estabelecer comunhão. Estamos sempre devendo uns aos outros atenção, cuidado, respeito, disponibilidade de serviço e aquela presença luminosa do Senhor, que em nós deve chegar aos corações de todos, pelos nossos gestos, pelas nossas palavras, pelas obras que realizarmos, por tudo aquilo que fizermos, seja na prece, seja no serviço, seja no compromisso social, no compromisso da caridade, no compromisso da promoção humana, no compromisso da defesa do meio ambiente, no compromisso na luta por um mundo mais digno, justo, fraterno, no compromisso de renovação da igreja, de sustentação da igreja, de promoção do seu crescimento na obra evangelizadora, na obra pastoral, na acolhida de novos membros, seja como for. Em Cristo, o nosso olhar vê as coisas de uma outra forma. Por Ele, com Ele e nele, o nosso olhar está comprometido em trabalharmos, em fazermos crescer e acontecer o reino.
porque aquilo que Jesus tinha nos seus olhos, nas suas intenções, no seu coração, era fazer chegar o reino de Deus. E o reino de Deus é essa presença dele entre nós, presença que acolhe a todos, presença que abre caminho para acesso de todos. E aí, quando a gente fala de todos, a gente agradece muito a Deus pelo Papa Francisco, que abriu horizontes muito importantes, quando ele insistiu nesse todos, todos, todos. E a igreja vem insistindo agora mesmo em Roma, fazendo o curso com os novos bispos, ouvimos lá várias vezes que a missão da igreja é construir pontes, para que todos, todos possam ter acesso a Jesus Cristo, possam se fazer seus discípulos, possam se envolver na acolhida alegre do seu reino, que chega de graça para todos, todos que se abrem. E aí, lá falava uma coisa muito interessante, que às vezes a gente quer começar pelo catecismo, quer começar pelo direito canônico, quer começar pela lei, que as pessoas entrem, no primeiro momento, no encontro com o Senhor, naquele caminho que é um caminho mais amadurecido de quem já fez um percurso. As pontes que a gente é chamado a construir não são inicialmente, se for possível, sim, mas inicialmente não necessariamente devam ser aquelas pontes mais robustas de concreto ou de pedra, aquelas coisas como as pontes romanas, essas pontes que duram já por séculos, que sejam pontes de corda, que sejam pontes de pinguelas, que sejam pontes de madeiras vulneráveis, frágeis, mas nossa função é criar pontes para que todos se encontrem com Jesus Cristo e façam nele a experiência da fé e reconheçam por ele que somos todos filhos de Deus e decidam por ele e com ele caminhar num caminho de vida e de salvação, seguindo a sua estrada. E aí, nessa nossa história, nessa nossa vida, nesse nosso percurso de fé, a gente precisa sempre contar com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus semeada em nosso coração. É a palavra de Deus, tal qual nos é orientada, nos é ensinada pela igreja, que é capaz de despertar em nós uma fé cada vez mais viva. Em nós e naqueles que, ouvindo a nosso testemunho, ouvindo a palavra de Cristo, ouvindo o seu convite, ouvindo a sua história, ou fazendo ouvir o projeto de Deus que ao longo dos séculos vem estado presente, está se desenrolando como um leque na história, como um novelo na história. Essa palavra desperta a fé, porque é ela que desperta a fé. E essa mesma palavra, ela encoraja, essa mesma palavra, ela vai orientar, ela vai mostrar o que é perfeito, o que é justo, o que é verdadeiro, o que agrada a Deus, o que é requerido de nós. Essa mesma palavra que vai nos desafiando permanentemente a progredir na fé, a dar passos cada vez mais largos na fé, a sermos mais ousados na fé e também mais criativos e mais audaciosos nas nossas ações. E, ao mesmo tempo, é essa palavra que vai nos tutelar para que a gente não se afaste, para que a gente não se ache que somos tão inspirados, somos tão iluminados, temos tanta capacidade de escutar a vontade de Deus que não precisamos que a palavra de Deus, tal qual é ensinada pela igreja, venha nos tutelar, venha nos orientar, venha a nos guardar e a nos proteger de nos vermos seguindo de uma forma ingênua, de uma forma até de uma boa fé, digamos assim, por caminhos que acabam por nos distanciar de Deus. E aqui, essa mesma palavra, ela tem essa missão contínua de desmistificar também alguns exageros e algumas pretensas experiências de fé, pretensos encontros com Deus, porque o discurso de fé, a fala de fé, na história, e não hoje, na história, foi muitas vezes utilizado como forma de domínio,
como forma de opressão, para suscitar medo nas pessoas, para poder oprimir, para poder fazer com que os mais simples pudessem ser conduzidos por caminhos que aqueles que tinham o domínio da palavra, que tinham o domínio do conhecimento, que lhes fosse mais favorável, mais interessante. Ainda hoje, a palavra da fé é possível de ser manipulada. A palavra da fé é possível de nos ser lançada, mas com interesses muito outros do que aquele verdadeiramente de nos edificar na verdade. E aí é preciso que essa tutela da fé pela Igreja continue a nos orientar para que caminhemos, de fato, num caminho reto, num caminho seguro, num caminho verdadeiro, na estrada de Jesus, que permanece no meio de nós pelo Espírito que ele nos comunica, que fala a nós pela Igreja de Deus, por meio dos pastores e assim por diante. Então, hoje, quando a gente se reúne para falar da fé, a gente abre esses horizontes para entender a fé como um grande dom de Deus. E como Deus nos visita por meio de seu Filho, numa trajetória maravilhosa. E como nele, com ele, por ele e na igreja, a gente é desafiado a dar passos cada vez mais ousados, cada vez mais seguros, cada vez mais, digamos assim, nos deixando desafiar por essa palavra, para construirmos no mundo sinais vivos, templos vivos, testemunhos vivos, expressões vivas que remetem à fé, que remetem a um povo de fé, que remetem a um homem e uma mulher de fé, gestos concretos. E aí, nesse sentido, nós somos chamados a uma ousadia de fé. E Deus concede essa ousadia. E Deus nos agracia com essa ousadia, guiados pela palavra, protegidos pela palavra, dinamizados pela palavra, tutelados pela palavra, tal qual a igreja nos ensina. Nós podemos ousadamente avançar e propor aos irmãos práticas, momentos, ações, atividades que possam, de fato, fazer acontecer essa intervenção de Deus no hoje da nossa história, que nós estamos falando de um Deus vivo. Nós não estamos falando de um Deus morto. O nosso Deus é um Deus que caminha na história, que está presente na vida da igreja, que nos acompanha na nossa história, está presente na minha vida, na sua vida, na vida de nossas famílias, na vida de nossas paróquias, na vida de todos aqueles que nos circundam. E esse Deus vivo continua nos falando, nos movendo, nos inspirando. E muitas vezes a fé vem como aquela necessidade de uma atitude corajosa da nossa parte. Aí a gente pode pensar a fé como coragem, que fez com que tantos santos e santas iniciassem uma obra, entrassem na vida religiosa, se dedicassem ao cuidado e se lançassem em missão para países distantes, se colocassem em risco, reunissem outros irmãos. Quanta coragem presente no coração de tantos homens e mulheres. E é justamente essa coragem da fé, a coragem da fé, que é, de fato, aquilo que abre espaço para uma fé carismática, para uma fé operante, para uma fé que realiza. Se nos falta coragem, nem abrir a boca a gente é capaz de abrir. Se nos falta coragem, a gente não se lança em gestos mínimos possíveis, porque o que Deus muitas vezes exige de nós não é, de fato, que creiamos em toda uma coisa muito grandiosa que já está diante dos nossos olhos. Ao contrário, muitas vezes é acreditar em coisas pequenas, em gestos pequenos, que uma vez realizados, nos colocarão em situação bastante novas, desafiadoras, e que a gente vai percebendo possíveis de se tornarem, sim, capazes de falar com força ainda maior, de tocar com espaços ainda mais amplos, mais distantes, de realizar ações que a nossa força humana não é capaz de fazer. E aí, nesse espaço, a gente é chamado a agradecer a Deus e a pedir a Deus essa coragem da fé,
essa fé que já temos em nossas famílias. E aí agradecemos a Deus porque recebemos a fé de nossos pais, recebemos a fé e transmitimos a fé para aqueles que estão conosco nas nossas famílias. A família como esse espaço da fé. Tantas vezes situações difíceis foram vivenciadas e ultrapassadas justamente por uma atitude coerente, firme e corajosa de fé. O Deus que está presente nas nossas comunidades, que nos recebeu, que nos deu o batismo, que nos acompanha, que nos nutre com a Eucaristia, que nos convida à oração, que nos acompanha com os sacramentos, que nos dá os pastores que nos ajudam, as comunidades que nós formamos, que nós participamos em nossos espaços eclesiais, as nossas paróquias, são realidades de fé, são espaços de fé, onde a nossa presença ali, nossa presença corajosa, pode inspirar novos gestos, novas práticas, novas ações de testemunho e de missão, que farão diferença, que vai, de fato, repercutir na nossa vida. Olha, os anos nossos de caminhada, quanta coisa bonita Deus fez entre nós, por meio de nós, fez conosco, fez em nosso favor, continua a fazer. Coisa simples que nós fomos dando espaço, fomos dando o nosso sim, e o Senhor vai operando. Então, essa fé corajosa, essa fé esclarecida, essa fé crítica e que se deixa criticar, essa fé que se deixa questionar e que questiona, mas uma fé, sobretudo, que se transforma em uma entrega contínua ao Deus vivo e verdadeiro, que nos marcou por meio de Jesus Cristo com o seu testemunho, e nos assinalou com o seu sinal, e nos constituiu seu povo e seu rebanho, e nos ungiu com o Espírito Santo, para que esse Espírito em nós tenha espaço para inspirar gestos, palavras, ações, iniciativas que possam, de fato, criar vigor, criar corpo no nosso meio e ser capaz de abrigar tantos irmãos e irmãs e seja capaz de tocar o coração de tantas pessoas que são destinadas a uma vida de fé. Esse nosso encontro nos faz olhar de novo para aquele que nos chamou, para aquele que conosco caminha e para aquele que conosco nos suscita essa atitude corajosa. Não queiramos esperar desse seminário ou desse momento que magicamente nos venha uma atitude de fé como algo diferente, algo exterior, mas de dentro de nós, a coragem da fé. Esta coragem que está ali dentro, não precisa, é só entrar lá dentro no poço que está em nós, pegar a nossa roldana, lá, pegar o nosso balde e lá no fundo tirar numa postura de abertura para com Deus. Eis-nos aqui, eis-me aqui. Inspira-me, guia-me, mostra-me o caminho. E as pessoas que encontrarmos, o bem que viermos a fazer, os espaços onde formos lançados, onde nos colocarmos, termos essa atitude. Senhor, dá-me a coragem da fé para testemunhar, para anunciar e para despertar nos irmãos o mesmo desejo de crer e de seguir contigo na igreja, com os irmãos e irmãs que o Senhor nos dá. Eu acho que essa é a palavra que está no meu coração para falar para vocês nessa noite. Espero que possa edificar, que possa, de fato, despertar. De alguma forma, Deus venha provocar em nós um movimento cada vez maior de abertura ao seu Espírito, para deixarmos ele operar no meio de nós. Estivermos rezando, rezar com essa atitude de fé. Estivermos falando na mesma coragem da fé. Se estivermos servindo à frente de um trabalho, de um ministério, estamos para iniciar alguma obra, a mesma coragem de fé, mas nos deixando sempre tutelar pela igreja, nos deixando sempre guiar, conduzir e orientar pela igreja, para que nela e com ela a gente cresça e produza os frutos que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.